Infelizmente, isso não foi possível, mas eu quero que ela esteja no melhor lugar do mundo hoje, sem sofrimento. Acho que o movimento estudantil, os alunos, não só de Bíblia, porque ela sempre foi muito participativa, farão coro comigo nessa homenagem a Carol. E eu queria pedir a todos e todas um minuto de silêncio por alguém que fez muito pela nossa universidade e que tinha o sonho de ter um diploma da Unirio, como bibliotecária. Obrigada. Então, eu vou pedir que, em pé, nós façamos um minuto de silêncio, por favor. Muito obrigado. Meus sentimentos à família da Carol, que foi uma estudante que veio fazer o curso de biblioteconomia numa idade avançada e sendo, a partir de certo momento, uma mulher com câncer, não parou de atuar, discutir com os colegas, participar das questões políticas da universidade. Uma estudante exemplar. Nesse momento, eu queria pedir para as professoras Bruna Ana Paula Ciamarella e também para a pró-reitora substituta, a nossa Silvia Ilana, me acompanharem um minuto aqui na frente, por favor, porque eu gostaria de dizer umas palavras sobre a circunstância do Dia Internacional da Mulher. Na solenidade de posse, eu tinha comigo um rapaz que trabalha com performance drag e tinha comigo uma estudante, uma doutoranda negra, mas que veio fazer o doutorado, mais velha, uma atriz negra, cuja trajetória está ligada ao esforço de fazer espetáculos tematizando mulheres negras importantes de luta na história do Brasil. Neste momento, eu queria relembrar aquele para dizer que nós seguimos Bruna, Silvelana, Ana Paula. Eu escolhi essas 3 mulheres e peço que as outras que estão aqui na mesa e todas que estão aqui, Bia, que estava grávida naquele momento de construção da campanha, eu queria que todas se sentissem representadas. E eu queria dizer que, tendo sido o Dia Internacional da Mulher no dia 8, no final de semana, nós, na segunda-feira, publicamos a nossa nota e queria dizer que, para a gente, para mim, na condição de um homem gay que sempre explicitou essa condição porque considera importante fazê-lo politicamente, para mim é fundamental o aprendizado
do que a gente extrai da luta do feminismo negro norte-americano dos anos 80, dos anos 90 e de muito antes. Angela Davis, no livro sobre mulheres e as relações de raça, de classe e de gênero, ela lembra, em certo momento do livro dela, que é icônico, que é importante, que é uma referência fundamental, ela lembra que em certo momento houve uma divisão entre as mulheres brancas e as mulheres negras que eram parceiras, era uma divisão no interior da luta nos Estados Unidos, porque as mulheres brancas organizadas defendiam que a luta pelo sufrágio universal era importante acontecer e preceder outras lutas, como a luta para que os homens negros tivessem o acesso ao voto imediatamente. E ali houve uma divisão naquele ponto, que o argumento das mulheres negras é que a população negra precisava ser representada, e representada naquele momento pelos homens brancos. De alguma maneira, a luta pela igualdade racial precedeu, naquele instante, a luta de gênero. Nós sabemos que mulher é uma construção. Então, mulher é uma construção e é uma construção na qual todos estamos implicados. Para a gente, não se trata apenas na nossa gestão de uma homenagem. Para a gente se trata do projeto que constitui a nossa própria organização como proposta para a universidade. É por isso que a gente se esforça por ouvir os estudantes, por ouvir as pessoas pretas, por ouvir as mulheres, por ouvir as pessoas trans, por ampliar os direitos, por criar uma coordenadoria de direitos humanos e sociais. As bases dessa coordenadoria, professora Jane, nós já criamos, consolidando e fortalecendo o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o nosso NEABI, que não é apenas um núcleo de estudos, é um núcleo de ação política. Consolidamos esse núcleo e demos uma casa para esse núcleo, num espaço privilegiado onde existiu o Banco do Brasil. Demos também para o núcleo de acessibilidade e inclusão a mesma casa ali no espaço onde houve o Banco do Brasil. E vamos dar, professor Ângelo, a mesma casa para sediar o núcleo de gênero e diversidade sexual. É desses 3 núcleos que vai surgir a implementação da nossa Coordenadoria de Direitos Humanos e Sociais, cujos primeiros passos, mas passos decisivos, foram dados na vice-reitora pela professora Bruna e pela professora Ana Paula Ciamarella. Então, estar aqui com estas mulheres e com a Silvia Elana, que durante o período de pandemia estava à frente na Progep, sendo diretora como era o nome da diretoria, Silvia? Na verdade, era da Divisão de Promoção à Saúde, da Divisão de Promoção à Saúde, né, que no momento tão difícil, né, de pandemia, que a universidade teve que suspender todas as atividades e que muitos servidores estavam adoecidos, e como que a gente ia lidar com tudo isso. Então, foi um momento muito difícil, então é muito importante também estar aqui hoje. Então, naquele momento, foi uma mulher preta, foi uma mulher que esteve à frente, uma mulher que hoje é diretora da diretoria que cuida do desenvolvimento de pessoas na Progep. Progep, que tem toda a sua diretoria formada por pessoas que foram eleitas pelo coletivo. É o coletivo... A nossa Paola, que não está aqui hoje, que é técnica, que está à frente da Progep, a Silvia Elana e o homem negro, que é o outro diretor da Progep, foram eleitos lá
como a escolha da dirigente do sistema de bibliotecas, da engenharia, foram também escolhidos esses dirigentes pelos coletivos. E são os coletivos, numa discussão que vai se fortalecer, Jane, e eu preciso do grupo do NEABI para fortalecer essa discussão, a partir da discussão que vai se dar este ano que nós vamos terminar o que a vice-reitoria iniciou, criando a coordenadoria, que estará dentro da reitoria, com uma coordenadoria de relações internacionais, a coordenadoria de educação à distância, a coordenação de comunicação social. Teremos mais uma, que será a coordenadoria de direitos humanos. Com isso, eu quero deixar não só a minha homenagem às mulheres, mas quero ratificar neste mês, que é o mês em que nós estamos recomeçando, no final do mês, as atividades letivas de 2025, eu quero ratificar o nosso compromisso de sermos guiados pelo feminismo de luta, pelo feminismo que conjuga as questões de raça, de classe e de gênero, e que compreende que mulher é algo mais amplo do que apenas uma concepção biológica. Mulher é algo que tem que atravessar a atitude de todos nós, lembrando que nós tivemos um enfrentamento difícil há poucos dias na universidade, há poucas semanas, de uma agressão de um estudante à ex-namorada, que gerou uma situação traumática dentro da nossa universidade, que ainda está se desdobrando. E eu gostaria de agradecer a sensibilidade que a nossa pró-reitoria de assuntos estudantis, aqui representada pelo pró-reitor Gustavo Naves, mas também queria deixar o agradecimento à diretora Diana, a técnica que esteve ali, que é na condição também de uma pedagoga, esteve ali acompanhando a moça agredida, a mãe da moça, no sofrimento mental que essas pessoas tiveram a partir dessa agressão. Então, quero dizer que o nosso compromisso é este, o nosso compromisso permanece este, é por isso que nós tomamos a providência, depois de todo o processo administrativo disciplinar, de fazer a exoneração do homem que estava comprovadamente tendo atitudes de assédio sexual na nossa universidade, um colega docente. Não é porque nós queremos ter atitude punitivista, é porque nós não podemos aceitar a atitude de opressão, de assédio, de forma alguma. Eu acho que o nosso compromisso é o mesmo compromisso que nos faz ouvir os estudantes, ter a nossa luta contra o racismo, entender que a opressão é interseccional, é de classe, é de raça, é de gênero, e a luta, a resistência, o processo de transformação e a forma de compreender os direitos humanos é interseccional. É isso que eu aprendo, professora Bruna, também com a nossa querida Ana Paula, que tanto nos ensina sobre direitos humanos cotidianamente. Silvelana, Bruna, Ana Paula, muito obrigado por vocês existirem e representarem neste momento o conjunto das mulheres e o conjunto dos homens que decididamente quer prosseguir de uma maneira mais justa, mais democrática, mais inclusiva, mais acessível e mais transformadora para todos nós na nossa universidade, no mundo e na sociedade. Muito obrigado. É essa a nossa homenagem às mulheres da Unirio.
Então, rapidamente, eu gostaria de colocar a pauta que foi distribuída, é uma pauta muito administrativa, da qual eu imagino que a gente possa dar conta com bastante agilidade. Eu gostaria de perguntar se nós podemos aprovar a ata que as senhoras e os senhores, eu vou perguntar. Antes de perguntar se poderíamos aprovar, eu vou perguntar se há alguma consideração inicial de alguns dos senhores ou das senhoras sobre a pauta. E parece que já há uma consideração de um estudante. Vou te pedir para você dizer o seu nome. Daniel Augusto. Você é estudante? Estudante do CCET, Daniel Augusto, tem uma consideração. Você pode ir ao microfone? Oi, agora foi. Gente, bom dia. Desculpa tomar esse momento rapidinho. É só para salientar também, como esse momento traumático que aconteceu, até o impacto e a luta que muitos estudantes tiveram naquele dia, né? Além da vítima que teve ali, a gente teve vários estudantes que ficaram naquele dia ali por horas e horas protegendo a vítima. A gente teve também uma estudante do DCE que foi lá para a delegacia. O microfone tá comigo. Oi, pronto. A gente teve também as estudantes que foram para a delegacia. Os professores ajudaram a gente bastante, o Gustavo principalmente. Mas eu queria trazer também esse ponto de vista vários estudantes que estavam ali para trazer esse ponto do Dia da Mulher também, que foi um dia muito traumático para nós estudantes também. E a gente teve várias meninas ali na linha de frente mesmo para estar defendendo essa vítima, e a gente está agora andando aí para caminhar para ter uma maneira de lidar com isso, né? Com um manual de conduta decente e tudo mais, para evitar que isso aconteça no futuro. Então eu só queria trazer essa memória dessas meninas que estavam naquele dia também. Muito obrigado, Daniel. Há alguma consideração quanto à pauta? Não há nenhuma consideração. Então, eu pergunto, vou colocar em regime de votação a pauta, e eu gostaria de pedir que aqueles que são contrários à aprovação da pauta levantem a mão. Não havendo contrariedade, eu pergunto se há abstenções. Não havendo abstenções, está aprovada a pauta por unanimidade. E eu vou propor que nós tenhamos uma votação em bloco para agilizar o nosso trabalho. O primeiro bloco são três itens referentes à homologação de resultados de processos seletivos simplificados. Então, depois nós teremos um outro bloco, essa é a minha sugestão, Silvia, Elana, que vão, o outro bloco vai do item 4 ao item 7 e diz respeito a prorrogações de validade de processos seletivos simplificados. Então, pela afinidade dos temas, a gente pode... eu não sei se todos esses casos, eu estou confirmando aqui, no caso do segundo bloco, todos foram aprovados ad referendo, é só o caso da gente confirmar o ad. Todos os casos, os 3 primeiros também já tiveram uma aprovação ad referendo, ou seja, já passaram por todas as instâncias, chegaram à reitoria
e pela necessidade de resolução rápida, eles tiveram essa aprovação ad referendo. Vou passar a palavra para a representante da Progep, Silvia Elana, para que apresente o primeiro bloco, os 3 itens iniciais. Só um pouquinho, Silvia. Podemos, é preciso colocar em votação essa dinâmica? Não, né? Ela tem sido habitual. Então, Silvia Elana. Bom dia a todos. Estou representando a pró-reitora, que no momento está afastada, Silvia Elana, como disse o professor da Costa. Vamos lá para os 3 primeiros pontos, só salientando que todos os pontos, todos os itens, eles já foram votados ad referendo. Tá? O item 1 é a homologação do resultado do processo seletivo simplificado para professor substituto assistente A, em regime de trabalho de 40 horas semanais, na área de conhecimento / disciplina, reumatologia, semiologia e propedêutica do adulto 1, semiologia e propedêutica do adulto 2, do Departamento de Medicina Geral do CCBS. O certame é referente à substituição do professor Felipe César Freire. Okay? O item 2 é a homologação do resultado do processo seletivo simplificado para professor substituto adjunto A, em regime de trabalho de 40 horas semanais, na área de conhecimento / disciplina, ciências humanas, psicologia aplicada à saúde, história da medicina, introdução à antropologia da saúde, metodologia da pesquisa científica do Departamento de Saúde Coletiva do CCBS. O item número 3 também é resultado do processo seletivo simplificado para professor substituto assistente A, em regime de trabalho 40 horas semanais, área de conhecimento / disciplina, ciências sociais aplicadas, turismo, turismo e produção de eventos, planejamento e organização do turismo, agência de viagens, fundamentos geográficos do turismo, teoria geral do turismo, do Departamento de Turismo do CCH. Muito obrigado. Então, eu vou perguntar inicialmente se há alguma consideração de algum dos presentes a respeito de qualquer dos 3 itens. Não havendo nenhuma consideração, eu vou colocar em votação o bloco dos 3 itens. Aqueles que forem contrários à aprovação se manifestem levantando a mão. Não havendo contrariedade, eu pergunto se há algum conselheiro, alguma conselheira que prefira se abster. E aí peço para levantar a mão. Não havendo abstenções, estão aprovados os 3 itens iniciais. E nós vamos passar para o segundo bloco, que é composto por 4 itens, e eu vou passar... Guilherme, quem que aumenta? Tá ótimo, Bia. Então, o próximo bloco é composto por 4 itens e a Silvia Elana, nossa pró-reitora de gestão de pessoas neste momento, que a pró-reitora está no Fórum de Gestores de Pessoas, no Fórum Nacional. A Silvia Elana vai também apresentar os itens do próximo bloco. Item 4 é a prorrogação do prazo de validade do processo seletivo simplificado para professor substituto adjunto A, em regime de trabalho de 40 horas semanais, na área de conhecimento / disciplina, psicologia, psicologia da infância,
Psicologia, Educação, Pensamento e Linguagem, Psicologia e Infância, Psicologia e Educação, Pensamento e Linguagem, Introdução à Psicologia do Departamento de Fundamentos da Educação, do CCH. Item 5. É a prorrogação do prazo de validade do processo seletivo simplificado para professor substituto adjunto A, em regime de trabalho de 40 horas semanais, na área de conhecimento / disciplina Educação de Pessoas Jovens e Adultas, Educação Popular e Movimentos Sociais e Educação e Sociologia, do Departamento de Fundamentos da Educação, do CCH. O item número 6. Prorrogação do prazo de validade do processo seletivo simplificado para professor substituto adjunto A, em regime de trabalho de 40 horas semanais, na área de conhecimento / disciplina Ciências Biológicas e Ecologia, do Departamento de Ecologia e Recursos Marinhos, do CCBS. E o 7º e último ponto é a prorrogação do prazo de validade do processo seletivo simplificado para professor substituto assistente A, em regime de trabalho de 40 horas semanais, na área de conhecimento / disciplina Museologia e Artes, Museologia, Arte Ocidental, Museologia e Arte Brasileira 3, do Departamento de Estudos e Processos Museológicos do CCH. Muito obrigado, Silvia. Eu gostaria de pedir que aqueles que tenham alguma consideração a fazer se manifestem. Não havendo consideração, eu pergunto se há uma contrariedade, pedindo que aqueles que sejam contrários se manifestem levantando a mão. Não havendo contrariedade, eu peço que aqueles que prefiram se abster levantem a mão. Não havendo abstenções, fica aprovado o conjunto dos 4 itens por unanimidade. Então, nós temos 2 itens apenas para vencer a nossa pauta. E antes de entrar em assuntos gerais, caso haja assuntos gerais ao final. Então, o item 8 diz respeito a regulamento, a aprovação de regulamento e reestruturação de programa de pós-graduação, e o relator é o professor Bruno Teixeira Simões, coordenador do programa de pós-graduação em matemática. Eu vou pedir para o Bruno se dirigir ao microfone para apresentar o item. Alô? Oi. Bom dia. Eu sou coordenador do Profmat, que é o mestrado profissional em matemáticas da universidade. É um mestrado que a gente tem para formação contínua de professores. Nele são professores da rede pública e privada, preferencialmente da rede pública. É um mestrado que ocorre em rede com o Brasil inteiro. São basicamente mais de 80 instituições pelo Brasil que são credenciadas. Essa formação contínua de professores que estão no ensino básico e vêm fazer mestrado com a gente. Normalmente, a dissertação deles de mestrado é referenciada à educação básica, tem que fazer um produto técnico para a educação básica. E a alteração de regimento que a gente está propondo são basicamente 2 pontos específicos
Um deles é sobre a delimitação de 3 áreas de concentração que antes não existiam, que basicamente são matemática na educação básica e suas tecnologias, formação de professores de matemática na educação básica e divulgação e popularização da matemática da educação básica. Essas 3 linhas de pesquisa que estão delimitadas agora, para todas as instituições associadas, né, às universidades, e também a obrigatoriedade que está vindo agora da defesa do produto técnico junto com a dissertação de mestrado, que antes não existia. Existia somente a defesa da dissertação de mestrado, agora tem que fazer a defesa também do produto técnico. E a turma que entrou em 2024 já tem que fazer essa defesa. Então, por isso, pedi a aprovação do regimento, exatamente para que os alunos possam cumprir esse regimento. E são, ao todo, a gente tem que fazer cadastro em mais ou menos 4 ou 5 plataformas diferentes, que, inclusive, por ser instituição, por ser de rede, credenciamento de bolsa, tudo eu que faço. Credenciamento de bolsa, sucupira, todos os coordenadores sabem como que é, né? Então, assim, e fora isso, também fazer o cadastro da plataforma Freire, que é uma plataforma do governo que a gente tem para inserção dos produtos técnicos, que ela foi criada exatamente para a formação contínua de professores. E nela a gente tem que depositar os produtos técnicos, que até então tem pouco produto técnico sendo depositado. E por isso a obrigatoriedade no regimento do aluno fazer a defesa também do produto técnico com a banca. Basicamente são essas duas grandes itens, né, da reforma que a gente está fazendo do regimento, que não muda em sua essência. Muito obrigado, professor Bruno. Eu queria perguntar se há alguma indagação ao professor Bruno. Bruno, você pode ficar um pouquinho mais aqui, ou algum comentário? Patrícia, você pode falar aqui na frente, Patrícia? Você aguarda um pouquinho, você responde ao bloco de questões, se aparecerem outras, tá bom? Pode ser? Professora Patrícia. Bom dia, eu sou a professora Patrícia, do Instituto Biomédico, estou substituindo a professora Tânia. Na verdade, é uma dúvida, né? Olhando o regimento, eu verifiquei que tem uma questão de nomenclatura das disciplinas, né, do componente. Assim, eu tenho uma vivência em relação à graduação e eu não sei se em relação à pós é no mesmo formato. Então, na graduação, a gente tem uma definição de disciplina optativa como aquelas disciplinas que fazem parte da grade curricular. E no programa está nomeado como disciplina eletiva, que seriam as disciplinas que a gente tem de escolha, né? Então, na verdade, eu não sei se ficou diferente, porque na grade proposta, as disciplinas de escolha livre, que fazem parte da grade, deveriam estar nomeadas como optativas e não como eletivas, né? E aí, não sei se é uma questão do programa geral e tudo mais, aí fiquei só com essa dúvida aí. Queria, de qualquer forma, parabenizar a iniciativa, porque é super importante, né, essa inserção em termos de formação para educação básica, que outros departamentos também sigam, né, essa ideia. Eu sei que tem programas nesse sentido de formação profissional para outras áreas também, que fique como inspiração e aprendizado para a gente. Enfim, só esse detalhe que eu queria esclarecer. Obrigada. Vou pedir para... deixa eu ver, Bruno, só um pouquinho, desculpa. Há alguma outra consideração? Professora Jane, então espera só mais um pouquinho. Acho que a minha consideração, Bruno já vai até saber um pouquinho, né? Eu sou a professora Jane e eu hoje estou como coordenadora do mestrado Prof. História, né? Então, hoje eu até estou aqui porque eu estou substituindo o professor Flávio. Uma das coisas que a gente precisa nessa universidade entender é que o processo que a gente tem, né, dos mestrados profissionais são totalmente diferentes do que o mestrado acadêmico, né? Então, na Unirio, nós temos vários já mestrados profissionais.
E ele não é uma questão que se resolve dentro dos departamentos, ele é nacional. Então, você tem uma rede nacional e a gente se insere nele. E isso causa até grandes problemas, né? A professora Cléo já sabe que a gente tem uma demanda para a gente conversar, né? A gente tem conversado entre os coordenadores justamente por isso. Por quê? Porque as nossas demandas nem sempre acompanham o calendário da universidade. O Prof. Matemática está se ajustando justamente porque eles tinham um projeto que não estava conversando com a rede nacional. E que a gente precisa estar com a rede nacional, porque todos os nossos fomentos, todas as nossas estruturas são ligadas a isso. Quando ele fala que ele tem que preencher a Sucupira, ótimo, tem que preencher a Sucupira, mas tem que ser Sucupira, Paulo Freire, a gente é a CAM, não sei qual é a de vocês. Então, tem um monte de redes que a gente precisa determinar. Inclusive, a gente tem um problema sério, que é o problema de datas, né? Que é uma das coisas que a gente mais teme, sofre e chora. Por quê? Porque a rede nacional manda as datas, nós temos que obedecer à rede nacional. Aí tem as datas da ProGPI da universidade. Então, eu vou aqui fortalecer, né, a proposição do professor Bruno, porque o que ele está falando é justamente isso, ele está tentando ajustar e a gente precisa sentar e conversar entre os projetos em rede da universidade para a gente poder realmente organizar, inclusive, o calendário, porque a gente não pode ter o mesmo calendário da ProGPI da universidade. A gente precisa conversar sobre isso. Heteroidentificação, colocação na plataforma de alunos, professores e outras tantas, que é o sofrimento que a gente está passando agora no início do ano. Muito obrigado, professora Jane. Há alguma consideração? Professora Andréia Fetzner. Bom dia, colegas. É só uma ajuda mesmo, né? Para o grupo, primeiro, parabenizar. Os mestrados profissionais são muito importantes na formação dos nossos alunos, continuidade, né, da graduação. É um trabalho focado na prática, focado em produtos que estão agindo diretamente, né, sobre os fazeres profissionais. Então, super importante, parabéns pelo trabalho e parabéns pelo desafio, porque são 50 mil atividades mesmo, ao mesmo tempo, né? Então, parabéns. Só para ajudar, assim, a gente tem uma definição geral, né? O componente que é optativo, ele precisa estar na matriz curricular do curso. E o componente que é eletivo, o estudante pode fazer em qualquer lugar fora daqui. Então, é só para ajudar nessa definição, né? Para que o texto corresponda ao que o programa está propondo mesmo. Parabéns. Muito obrigado. Há ainda alguma consideração que eu não tenha percebido? Não. Então, vou passar para o professor Bruno complementar, se posicionar. Sobre as dúvidas, a primeira dúvida foi sobre componente eletivo e optativo. Na verdade, é uma definição da rede. Vem o regulamento da rede, o regimento geral, e a gente tenta fazer o quê? Pegar o regimento da rede, junto com o da universidade, e casar. Não é uma tarefa muito fácil. Assim, em colegiado, a gente sempre senta junto para poder tentar conversar como que a gente atende os dois regimentos juntos. E na rede, a gente coloca como eletivo, como optativo. Qualquer lugar do país, a pessoa pode fazer, exatamente isso. Então, exatamente, é da matriz curricular de toda a rede, que é da Sociedade Brasileira de Matemática. Antes, ela era localizada no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, no INPA. Isso. É na SBM. Então, basicamente, a gente quer atender a rede inteira. Isso, todas as credenciadas têm que fazer a mesma forma. Tá? E também atender o regulamento interno da universidade. Por exemplo, cotas, a gente tem que atender isso tudo. Tá? Então, a gente tem que tentar fazer com que os dois regimentos se compatibilizem. Sobre a segunda dúvida, foi basicamente... Era essa só.
Uma coisa importante de dizer, que eu não disse, é porque o Profimate ele tem conceito CAP 5. Então, é um curso muito bom, nível nacional, para a história também, né? E são cursos bons, são cursos bem qualificados para um mestrado que é de rede, onde todas as universidades elas prestam exatamente agora no Sucupira, que está nessa edição agora, em relação a prazos, que a professora disse, exatamente é isso. Surgiram vários prazos simultâneos, agora exame de qualificação que tem que fazer para eles na sexta-feira, tem que cumprir a Sucupira até sexta-feira, então vários prazos juntos e tem que tentar fazer com que tudo atenda a rede e atenda os prazos da universidade, que são diferentes, em sua essência. A rede tem um prazo diferente da universidade, então, mas é um curso que tem qualificação boa, qualificação 5. Obrigado, isso aí. Gente, muito obrigado. É uma alegria cada vez que a gente pode tratar desses temas de fortalecimento dos nossos cursos, no caso, nesse instante, dos mestrados profissionais, em rede, da inserção da Unirio, nesse tipo de política que é uma política nacional e aí demanda toda essa conciliação com os calendários, as lógicas, os sistemas dos demais programas de pós-graduação que não são esses especificamente em rede. Mas eu vou perguntar, então, vou pedir que nós... aqueles e aquelas que são contrários à aprovação do regulamento se manifestem levantando a mão. Não havendo contrariedade, eu pergunto se há abstenções e peço que aquele ou aquela que prefira se abster, levante a mão. Não havendo abstenção, está aprovado por unanimidade o regulamento e reestruturação do programa de pós-graduação em matemática do CCET, e eu queria sugerir uma salva de palmas para o programa e para os demais profs. Muito obrigado, porque estamos, assim, fortalecendo também as nossas licenciaturas, o nosso esforço de formação dos professores que atuam na rede pública. Muito bom. Vou passar, então, para o último item, antes de perguntar se há assuntos gerais. Da parte de algum conselheiro ou da mesa aqui. O último item diz respeito à aprovação do regimento interno da incubadora de empreendimentos no âmbito da Unirio, uma outra política fundamental que a nossa universidade precisa consolidar, e o relator será a professora Cléo. Está me dizendo, professor Tiago, que é o senhor mesmo que vai relatar. Então, o nosso coordenador do núcleo de inovação vai falar sobre o programa, o regimento interno da incubadora de empreendimentos. Bom dia, todas e todos. Eu sou o Tiago Renaud, professor da Departamento de Engenharia de Produção. Atualmente estou à frente da Diretoria de Inovação Tecnológica, Cultural e Social. A gente está nesse esforço de criar uma incubadora de empreendimentos na Unirio, né? Não é uma novidade, outras universidades já têm, a Unirio que ainda não tem. E aí a gente começou um debate, né? Então, ao longo do ano de 2024, esse projeto foi apresentado em reuniões de conselho de centro, né? Então, passamos por todos os conselhos de centro da Unirio. A partir dessa apresentação foi criada uma instrução normativa,
que foi publicada em dezembro de 2024. Nós temos uma Câmara de Inovação, tudo isso começa na Câmara de Inovação e depois segue à frente. E aí agora, né, a partir da IN que já foi publicada, estamos propondo a criação desse regimento, né, que vai ser sucedido pela publicação do edital. Essa incubadora de empreendimentos já tem um local de funcionamento, ela fica lá no CCET, na sala 405N, né, então não é de agora, né, isso já vem de outros tempos, e é isso. Então a gente já tem o espaço físico, já temos a IN, e agora eu trago para vocês a proposta do regimento. Eu queria pedir para o Tiago, antes de verificar se há considerações, que ele explicasse por que incubadora de... Não sei se você explicou, se me escapou. Incubadora de empreendimentos ao invés de incubadora de empresas. Você pode explicar? Porque eu sei que é uma informação importante, pode ser que as pessoas não tenham tido, várias delas, tempo de ler, e como o Tiago foi muito objetivo na apresentação, eu acho que vale a pena uma explicação, tá bom, Tiago? Tudo bem, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho mais para vocês. Inclusive, aqui a gente já está divulgando um pouco essa incubadora, né? O conceito de incubadora, ele não é um conceito novo, né? Ele surge como um conceito de incubadora de empresas, mas desde lá do início, aqui no Rio de Janeiro, né, aconteceram iniciativas muito inovadoras, como a incubadora de cooperativas populares, na COP da UFRJ, incubadora de iniciativas culturais, que foi feita na PUC, né? E aí a gente teve, como nós somos a diretoria de inovação tecnológica, cultural e social, né, que eu sempre repito isso, a gente adotou o termo empreendimento justamente para dar um sinal claro, né, que não se trata somente de empresas, eventualmente coletivos culturais, né, iniciativas na área social são muito bem-vindas, né? A gente quer que essa incubadora possa abrigar, né, essas 3 áreas, que são as áreas que estão na política de inovação da Unirio, que constam no regimento da própria GPI e que também, enfim, aparecem no nome da diretoria. Então, nada mais correto do que trabalhar com essa forma mais abrangente, que está alinhada com todos os outros documentos que já foram aprovados e passaram nos diferentes fóruns da nossa universidade. Muito obrigado, Tiago. Nós estamos hoje com a representação na condição de suplente que está sendo feita pelo professor André Gardel, que é o pesquisador dentro do FRIPERJ, que representa a nossa instituição. O FRIPERJ é o Fórum de Reitores das universidades públicas sediadas, não só das universidades, das instituições de ensino superior sediadas no Rio de Janeiro. E por que eu estou falando do André Gardel? Porque ele, cada universidade o representante, o pesquisador representante na rede de pesquisa do FRIPERJ, ele é um pesquisador de uma área e representa aquela área no fórum desses pesquisadores que busca fortalecer a pesquisa no Rio de Janeiro. E o André, representando a nossa universidade, a pedido do FRIPERJ, não foi uma demanda nossa, a pedido do FRIPERJ, a nossa universidade deveria entrar com a representação da pesquisa no âmbito da cultura. Então, eu quis fazer essa menção, André, porque eu acho que o FRIPERJ e você, como pesquisador, também pode ter essa interação com o núcleo de tecnologia, com a nossa
com a diretoria de cultura, enfim, o fortalecimento da incubadora que vai estimular iniciativas de estudantes, vai fortalecer essas iniciativas de empreendimentos em diversas áreas, me parece que é algo bastante importante, que tem uma dimensão transversal, que diz respeito a várias pró-reitorias, e há uma representação como essa da gente Unirio no FRIPERJ. Então, eu queria perguntar se há alguma consideração a respeito, indagação, comentário a respeito dessa proposta de regimento. O professor Ângelo é o primeiro inscrito e já vai se aproximar aqui do microfone. Vou pedir que o senhor, professor Tiago, aguarde um pouquinho e fale após o conjunto de comentários, se houver outros. Bom dia a todos. Eu não falei com o Bruno, não falei com o da Costa, então bom dia, porque a gente conversa antes. Bom dia a todos, né? Colega Cléo. Eu levantei já rindo, porque eu falei assim, lá veio o Ângelo falar chatice, né, de tecnicidade. Mas é o seguinte, eu observei uma coisa, só para esclarecer, existem dois instrumentos, né? A instituição normativa e a resolução. Isso aqui que a gente está propondo é uma resolução. A instituição normativa ela pode ser feita a qualquer momento e a resolução precisa vir aqui, então é mais difícil de mudar. Por isso que, inclusive, eu estava até olhando como é que eles criaram o núcleo com a instituição normativa. Eu vi, porque já havia previsão anterior, então não havia nenhuma inovação. Né? Trocadilho aqui, mas é o que a lei fala, que a instituição normativa não pode inovar. Aí eu observei no artigo 2º, é uma bobagem, por isso que eu estou rindo. O artigo 2º diz onde vai ser a sala, da localidade da sala. Se der infiltração na sala, ou se vocês ganharem uma sala maior, vocês vão ter que voltar ao CONCEP para mudar o regimento. Então, eu sugiro que substitua por será localizada numa sala específica, que vai ter um local, vai ter uma sala, mas não diga qual é a sala nem o prédio. Tá? Porque, como isso é uma resolução, se precisar mudar, eles vão mudar de endereço, vai ter que vir para o CONCEP para permitir, vão mudar de sala. Tá bom? Só isso, por isso que eu estava rindo, porque é uma bobagemzinha que deve ter escapado a vocês. Obrigado, gente. Muito obrigado, professor Ângelo. Há alguma outra consideração, comentário? Não havendo, eu vou pedir para o professor Tiago que se manifeste. Ângelo, te agradecer, sempre passa alguma coisa, né? Um dos objetivos de trazer para cá é justamente ter essa... Inclusive, a gente tem um plano ambicioso de, no futuro, ter outros espaços, né? Não só esse lá no CCT, né? Ter outros lugares e tal. Então, não tenho nenhuma objeção, eu não sei tecnicamente como é que a gente troca isso, mas não tem nenhum problema. Eu faço de novo antes da publicação, troco ali, coloco de maneira genérica. Não, sem dúvida. Perfeito, em local designado, né, para tal fim. Tudo bem, então, só assim. como a gente está sem o Word dessa proposta de resolução, então, só para ficar gravado que o nosso conselheiro Ângelo está sugerindo que a gente retire a especificidade da 405N do CCT e dê características à sala que vai ser ocupada, né? Então, você vai um espaço, e aí diga que é um espaço adequado, e aí vai ser o suficiente. Obrigada. Obrigado, professora Bruna. Um bibliotecário também é bom para colocar a gente no prumo em relação. O professor Marcos Miranda muitas vezes desenvolve esse papel, mas um biomédico pode desenvolver também, não é? Então, eu vou colocar em votação, perguntando... agradeço, acho que não vai precisar, a não ser que o senhor queira fazer mais alguma manifestação, professor Tiago, mas vou colocar em votação da seguinte forma: aqueles que são
contrários à aprovação do regimento, já incluindo essa retificação no artigo específico, aqueles que são contrários à aprovação do regimento, eu vou pedir que se manifestem levantando a mão. Não havendo contrariedade, eu vou perguntar, vou pedir que aqueles que prefiram se abster, levantem a mão. Não havendo duas abstenções. Duas abstenções. Então, está aprovado o regimento interno da incubadora de empreendimentos. Eu agradeço, professor Tiago, o esforço de vocês na própria GPI, dos colegas envolvidos com o trabalho. Nesse momento, então, a gente está próximo à finalização, mas tem a previsão aqui de assuntos gerais. Eu pergunto à mesa, à vice-reitora, ao conjunto dos integrantes da mesa e aos conselheiros, às conselheiras, se há algum item ou se não. Se houver algum item, a pessoa se manifesta. Não. Então, não havendo interesse em manifestação quanto aos assuntos gerais, eu declaro encerrada a sessão e agradeço muitíssimo a presença de todas e todos. Obrigado.